Clara Ribeiro era apenas uma profissional de limpeza, mas naquela corte ela estava diante do homem responsável por levar tudo o que ela tinha. Ele nem imaginava que a mulher que tentava aniquilar carregava consigo uma única sentença, uma arma discreta com o poder de demolir seu império. A atmosfera no tribunal era gélida. A voz do Dr. Victor Drummond fendeu o silêncio, impregnada de um desprezo palpável para todos os presentes. Então, senhora Ribeiro, a senhora, com sua notável experiência em polir assoalhos, espera que este júri considere sua opinião sobre engenharia de estruturas como algo relevante? Ele não aguardou uma resposta. Um sorriso sádico se desenhou em seu rosto, seguido de uma risada curta e cortante, um som calculado para humilhar. Na audiência, algumas risadas abafadas seguiram a dele como uma reverberação venenosa. Clara sentiu o rubor da vergonha esquentar seu rosto. Suas mãos, marcadas pelo trabalho pesado, apertavam a madeira do banco das testemunhas com uma força que fez seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela fitava o chão, os próprios sapatos surrados, incapaz de erguer a cabeça para os olhares que a condenavam. O silêncio que sucedeu à risada era denso, um monumento à sua humilhação. Foi nesse momento que o Dr. Drummond resolveu aplicar o golpe de misericórdia. Ele virou-lhe as costas num gesto de total descarte e se dirigiu ao magistrado. Sua voz soava falsamente educada. Meritíssimo, com todo o respeito, a testemunha está visivelmente perturbada e confusa. Prosseguir com isso é um espetáculo lamentável e um desperdício do tempo desta corte. Mas ao tentar anulá-la, ele despertou algo dentro dela. O queixo de Clara se ergueu devagar. O tremor em suas mãos cessou. Seus olhos, antes baixos e amedrontados, agora fixavam as costas do advogado com uma fúria fria e penetrante. O medo havia se dissipado. As costas largas do doutor Drummond, envoltas em um terno caro e arrogante, foram o estopim. A cena a transportou de volta para 7 meses antes, para uma noite com cheiro de poeira, pavor e concreto partido. Uma névoa de poeira e lamentos cobria o que um dia foi o bloco C do Residencial das Flores. Sirenes soavam ao longe, mas para Clara, o único som que existia era a batida frenética de seu próprio coração enquanto berrava o nome do filho. "Lucas! Onde você está, meu filho? Lucas!" Ela o achou junto aos destroços do que deveria ser a área de lazer. Uma mão pequena e coberta de pó saindo de sob uma placa de concreto. O rosto do seu menino, empoeirado de cinza, com os olhos abertos em terror antes de se fecharem, vencidos pela dor. Aquele instante se estilhaçou dentro dela e cada fragmento ainda a feria. Dias antes do desastre, ela estava de joelhos, limpando o piso de mármore do suntuoso escritório da construtora. Um local frio, silencioso, onde ela era parte da mobília. Ela se lembrava de esvaziar a lixeira do Sr. Peixoto, o dono da companhia, e notar uma foto dele com seus filhos sorridentes numa praia paradisíaca. Não sentiu inveja, apenas uma sensação estranha, um abismo que não conseguia compreender. Ela era a mulher que limpava os rastros deles, que dava brilho ao chão que eles pisavam, mas eles nunca a enxergavam. A memória seguinte era a mais vívida, a mais sagrada. O som contínuo do monitor cardíaco no quarto do hospital, o cheiro de desinfetante. Lucas, pequeno e vulnerável na cama grande demais, uma perna suspensa, o braço imobilizado. Segurando a mão dele, sentindo o calor frágil de seus dedos, Clara fez um juramento. Não para uma divindade, não para o universo, mas diretamente para ele. Em um sussurro que soou mais alto que qualquer brado, ela disse: "Eu prometo, meu filho. A mamãe vai fazer com que eles paguem por isso. Eu prometo." E agora, de volta ao presente, o toque da madeira fria do banco a recordava do calor da mão de seu filho. A promessa ecoava em sua alma:
mais alta que a voz do advogado, mais poderosa que o medo. O homem que debochava dela no tribunal era a primeira peça de um dominó prestes a cair. Ele apenas ainda não sabia. Alcançar aquela cadeira de testemunha não fora simples. Era o passo final de uma batalha silenciosa que Clara travava há meses, uma guerra invisível aos olhos de todos. O anseio que a impulsionava era básico, mas profundo como o mar: justiça. Não a justiça fria dos códigos legais, nem um cheque de valor elevado que comprasse sua mudez. Ela queria a justiça que nasce da verdade. Desejava que os homens de terno, os donos da construtora Peixoto, olhassem nos olhos das famílias que arrasaram e reconhecessem sua culpa. Queria que o nome do seu filho, Lucas, fosse ligado a uma mudança, para que nenhum outro edifício erguido com pressa e materiais de baixa qualidade ruísse sobre os sonhos de uma criança. Esse desejo se tornou seu oxigênio. Nas reuniões improvisadas na paróquia do bairro, com outras mães que choravam, abraçadas a fotos, Clara se transformou numa improvável fonte de esperança. Elas viam nela, a mulher que estivera lá dentro, a única chance de suas vozes ecoarem. E Clara, sustentando o peso da esperança de todos, jurou que não desistiria, mas cada passo em direção à verdade era como lutar contra uma correnteza. O primeiro entrave foi o próprio sistema. Seu advogado, Tiago, um jovem defensor público com mais processos do que tempo, foi sincero desde o começo. Em sua sala pequena e atulhada, ele analisou o laudo oficial. Clara, eu confio em você, disse ele, com o olhar exausto. Mas estão classificando isso como fatalidade geológica, um evento imprevisível da natureza. A construtora Peixoto tem uma equipe de 10 advogados, chefiada por Vitor Drummond, famoso por jamais perder uma causa corporativa. Eles têm peritos, engenheiros. Nós temos a sua palavra. Ele suspirou. Estão propondo um acordo. É um valor baixo, quase um insulto, mas é certo. Se levarmos ao tribunal, Drummond vai te aniquilar lá dentro. A oferta surgiu 2 semanas depois. Não foi Drummond quem veio, mas um de seus assistentes, um rapaz de sorriso treinado e sapatos impecáveis. Ele a abordou na cafeteria do hospital, enquanto Clara bebia um café fraco no intervalo da fisioterapia de Lucas. O homem pousou uma pasta de couro na mesa. O montante oferecido não cobriria nem a metade das futuras despesas médicas do seu filho. Em troca, ela assinaria um termo de quitação total, abrindo mão de qualquer ação judicial e admitindo que a empresa não tinha responsabilidade. É um gesto de boa vontade da companhia, senhora Ribeiro, falou o advogado, com a voz suave. Considerando sua condição, é a decisão mais sensata. Pense no seu menino. A menção a Lucas, usada como chantagem, acendeu uma fúria gelada em Clara. Ela empurrou a pasta de volta. Meu filho é exatamente o motivo pelo qual eu não assino. Diga ao seu chefe que nos vemos no tribunal. A recusa transformou a condescendência em ameaça. A guerra saiu dos autos e invadiu sua vida. Uma semana depois, seu supervisor na empresa de limpeza a convocou. Ele estava visivelmente nervoso, incapaz de olhá-la nos olhos. Disse que a Peixoto, uma de suas principais clientes, fizera reclamações sobre seu desempenho e que, lamentavelmente, precisava dispensá-la. Clara foi demitida. De um momento para o outro, estava sem trabalho, com um filho para sustentar e uma pilha de contas do hospital. Noites depois, um carro de vidros escuros começou a estacionar do outro lado da rua de sua casa, permanecendo ali por horas, sem que ninguém desembarcasse. O telefone tocava de madrugada e, ao atender, ela ouvia apenas o som de uma respiração antes de a chamada cair. Eles não precisavam falar. O recado era claro: desista. O medo se tornou um companheiro constante. Sussurrava em seu ouvido durante as longas noites no hospital. A dúvida era seu veneno. Será que Tiago estava certo? Estaria sendo tola, egoísta,
arrastando o nome do filho para uma disputa que não podia ganhar, sacrificando a estabilidade que o acordo, mesmo irrisório, traria. Houve uma noite em que, fitando a última fatura do hospital, ela quase ligou para o defensor público para aceitar a proposta. O desespero a sufocava, mas então seu olhar recaiu sobre Lucas, adormecido na cama. Mesmo dormindo, seu rosto era um símbolo de resiliência. Ele batalhava todo dia para mover um dedo, para dar um passo. Como ela poderia não lutar por ele? A imagem do sorriso arrogante de Victor Drummond surgiu em sua mente, junto com a face impassível do Sr. Peixoto. A injustiça era tão avassaladora, tão monstruosa, que se sobrepôs ao medo. A promessa feita ao filho não era uma opção, era sua única razão de viver. E foi com essa convicção, forjada no fogo do medo e da perda, que ela se sentou naquela cadeira, encarou o advogado que ria dela e se armou para a batalha final. Ela havia perdido o emprego, a paz, não havia mais nada a perder. E isso a fazia a mulher mais perigosa daquele tribunal. O fogo que ardia nos olhos de Clara encontrou uma muralha de gelo. Dr. Victor Drummond se virou, retornando lentamente ao centro do tribunal, e o ar de zombaria deu lugar a uma precisão fria e cirúrgica. Ele era um predador em seu território, e Clara era a presa sob os holofotes. Ele iniciou com uma calma traiçoeira, a voz baixa e quase paternal. Senhora Ribeiro, vamos tentar elucidar alguns pontos para o júri. A senhora nos disse que sua profissão era faxineira. Um trabalho digno, certamente. Requer atenção, cuidado. Ele fez uma pausa, deixando a falsa cortesia no ar antes de atacar. Mas a senhora há de concordar que isso não lhe confere qualquer especialidade em construção civil, certo? A senhora nunca estudou engenharia, nem arquitetura. Não, senhor, respondeu Clara, a voz um fio. Claro que não, prosseguiu Drummond, como se explicasse o óbvio. Então, quando a senhora declara em seu depoimento que via fissuras preocupantes nas paredes da garagem, em que se baseou essa avaliação? A senhora consegue diferenciar uma rachadura superficial de retração do estuque de uma trinca estrutural por recalque do solo? O silêncio de Clara foi a resposta que ele buscava. Os termos técnicos eram pedras lançadas para confundi-la, para expor sua suposta ignorância. Não, compreendo. Para a senhora, uma trinca é uma trinca. Assim como para um leigo, uma enxaqueca pode ser só uma enxaqueca e não um aneurisma. É por isso que damos ouvidos aos especialistas, senhora Ribeiro. E os especialistas da construtora, engenheiros de renome, foram unânimes. A estrutura era segura. O que houve foi, como já provado, uma fatalidade da natureza. Ele se voltou para o júri com um olhar que dizia: vejam minha paciência ao explicar o básico para esta pobre mulher. Então, o que soa mais plausível aos senhores? Que uma equipe dos melhores engenheiros do país se equivocou em seus cálculos. Ou que uma faxineira, sem qualquer preparo técnico, interpretou mal uma simples rachadura na parede. O ataque passou de sua profissão para sua sanidade, sua memória. Vamos falar sobre o que a senhora alega ter escutado. Tarde da noite, num escritório grande. A senhora devia estar exausta. Eu não estava tão cansada, Clara tentou argumentar. Ah, não? A senhora tinha 2 empregos, não é? Cuidava do filho, da casa, e depois uma jornada dupla de limpeza. Uma rotina esgotante. E ainda assim a senhora quer que acreditemos que, enquanto operava um aspirador ruidoso, conseguiu ouvir e reter com clareza conversas técnicas que não compreendia. Ele pegou um documento. Seu depoimento afirma que o Sr. Peixoto usou a palavra acelerar. Não poderia ser otimizar ou remanejar. Ou talvez estivesse pensando na lista de compras. Com todo o respeito, a mente humana prega peças, especialmente sob estresse. Não é possível que sua memória, marcada pela dor da sua perda, tenha começado a criar elos
a preencher lacunas para encontrar um culpado, qualquer culpado, para aliviar uma dor que de outro modo seria insuportável. Ele a pintava não como mentirosa, mas como louca, uma figura trágica, digna de pena, cujas palavras eram delírios de uma mãe em luto. Era uma tática brilhante e cruel que a deixava sem defesa. Como provar a solidez da própria mente? Então, ele desferiu o golpe mais baixo, atacando seu caráter. Senhora Ribeiro, falemos da proposta que minha firma, em nome da construtora Peixoto, lhe apresentou. A senhora se recorda? Clara engoliu em seco. Sim, uma proposta que cobria integral e vitaliciamente os tratamentos do seu filho Lucas, mais uma compensação para que a senhora se reerguesse. Uma oferta de coração de uma empresa que, mesmo sem culpa, se comoveu com sua tragédia. A senhora se lembra de ter recusado? Não se tratava do dinheiro, disse ela com a voz embargada. Ah! Exclamou Drummond com surpresa teatral. Não se tratava do dinheiro. Ótimo! Mas então, sobre o que se trata? Porque ao negar ajuda garantida e arrastar sua família para este espetáculo midiático, a senhora arriscou o futuro do seu filho. A menos que alguém a tenha persuadido de que o prêmio de um processo judicial seria muito maior. Não foi isso, senhora. Ribeiro, não foi a ganância que falou mais alto? A senhora não está, na verdade, usando a tragédia do seu próprio filho como um ticket premiado? A acusação foi tão sórdida que o ar faltou nos pulmões de Clara. Lágrimas de raiva e humilhação surgiram, exatamente o que Drummond queria. Para o júri, ela não chorava pela injustiça, chorava por ter sido desmascarada. Ele se aproximou, a voz caindo para um sussurro venenoso. É isso que está fazendo, não é? Apostando o bem-estar do seu filho numa fantasia, em troca de um pagamento milionário. Ele a deixou afundar no próprio silêncio, as lágrimas rolando. Ele a transformara de vítima em vilã, de testemunha em uma mentirosa gananciosa. Virou-se para o juiz, trabalho feito. Meritíssimo! A defesa não tem mais perguntas. A credibilidade da testemunha foi devidamente exposta. Ele caminhou de volta para sua mesa. E ao passar por seu cliente, senhor Peixoto esboçou um leve sorriso de vitória. Olhou uma última vez para Clara, uma figura destroçada. O olhar dele não continha compaixão. Apenas o triunfo frio de quem esmaga um inseto. O som da risada contida de Victor Drummond foi o prego no caixão. Para Clara, naquele momento, a batalha parecia perdida. O peso do mundo, que ela sustentara por meses, finalmente a esmagou. As lágrimas agora eram de uma derrota profunda. Ela via os rostos no júri, alguns com pena, o que era pior que o desprezo. Outros desviavam o olhar. Ela via o sorriso no rosto do Sr. Peixoto e o triunfo nos olhos de seu advogado. Eles haviam ganhado. A promessa que fizera a Lucas soava como uma tolice. O que ela, uma faxineira, imaginava poder fazer contra deuses como aqueles? O juiz pigarreou, pronto para encerrar. Aquele era o fim. O magistrado, um homem de meia idade com ar cansado, ajeitou os óculos. Sua voz era protocolar. A testemunha está dispensada. Ele começou, mas por formalidade, dirigiu-se a ela uma última vez. A senhora tem algo a acrescentar em sua defesa, senhora Ribeiro? A pergunta era um mero procedimento. O silêncio que se seguiu foi a resposta. Clara apenas balançou a cabeça negativamente, um gesto de rendição final. E foi nesse abismo que uma imagem surgiu. Não Lucas no hospital, frágil e ferido. Era Lucas em seu aniversário de 7 anos. Sem dinheiro para a festa, Clara fizera um bolo pequeno com uma única vela. Quando ele assoprou, ela perguntou qual era o desejo. O menino, com a sinceridade das crianças, a abraçou e disse: "Meu desejo é que você nunca mais chore, mãe, porque você é a mulher mais forte do mundo." A lembrança foi um clarão na escuridão.
A força que seu filho via nela. Ele a via como uma heroína. A promessa que fizera era sobre ser digna da fé que seu filho depositava nela. Do outro lado da sala, ela viu Tiago, seu defensor. Ele parecia tão derrotado quanto ela. Mas quando seus olhos se cruzaram, ele lhe deu um único e firme aceno de cabeça. Um gesto minúsculo, quase imperceptível. Não era de compaixão. Era um comando. Um sinal que dizia: agora, Clara, aquilo que você me contou, fale, é nossa única chance. A memória do filho lhe deu o motivo. O aceno de Tiago lhe deu a permissão. A combinação foi a faísca. Algo mudou. A transformação foi lenta, mas inegável. Primeiro, as lágrimas pararam. Clara ergueu a mão, não com delicadeza, mas com a aspereza de quem limpa o suor antes de voltar a um trabalho pesado. Sua postura se alterou. A coluna, antes curvada, se endireitou. Ela respirou fundo, uma inspiração longa e estável, que pareceu sugar toda a dúvida da sala. O juiz, que já ia bater o martelo, parou. Dr. Drummond, que falava com seu cliente, sentiu a mudança na atmosfera e se virou, irritado. O júri ficou imóvel. O silêncio agora era de uma tensão elétrica. Clara ergueu o queixo. Seus olhos, antes afogados em dor, estavam secos e perigosamente focados. Ela olhou diretamente para o juiz. A voz do magistrado, ao repetir a pergunta, perdera o tom automático. Senhora Ribeiro, a senhora tem algo a declarar? A voz de Clara, quando veio, não era um sussurro. Era calma, controlada e pesada de uma verdade há muito guardada. Sim, meritíssimo, tenho. Ela fez uma pausa, assegurando a atenção de todos. Então, lançou um rápido olhar a Victor Drummond. E disse as palavras que mudariam tudo. O Dr. Drummond está certo em uma coisa. Um murmúrio varreu o plenário. O advogado sorriu, pensando que ela ia se retratar. Eu sou uma faxineira, continuou Clara, cada sílaba carregada de um orgulho recém-descoberto, transformando o insulto em uma medalha. Meu trabalho é limpar a sujeira que pessoas poderosas deixam para trás. Elas não me veem, falam na minha frente como se eu fosse invisível. Elas esquecem que o invisível tem ouvidos. O sorriso de Drummond desapareceu. Aquilo não era uma rendição. Era o início de um ataque. A sala do tribunal prendeu a respiração. A declaração de Clara. Às vezes a gente encontra coisas que foram jogadas fora, mas que não deveriam ter sido. Pairou no ar. Victor Drummond pela primeira vez vacilou. Levantou-se de um salto. Objeção, meritíssimo. A testemunha está divagando, criando uma fantasia. Isso é irrelevante. Sua voz, antes controlada, agora soava desesperada. Mas o juiz não olhou para ele. Manteve os olhos fixos em Clara. Ergueu uma mão, silenciando o advogado. Objeção negada, Dr. Drummond. Sente-se. A ordem foi final. Prossiga, senhora Ribeiro. A permissão do juiz era tudo o que Clara precisava. Foi numa terça-feira, 3 semanas antes do desabamento. Eu fazia a limpeza noturna. O andar da diretoria estava deserto. O escritório do Sr. Peixoto era o último. A clareza de sua descrição transportou todos para a cena. Ao lado da mesa dele, havia uma daquelas máquinas de picotar papel. Estava com a luz de erro acesa, emperrada. Meu trabalho é deixar tudo certo, então eu a desliguei para ver o problema. O detalhe era tão trivial, tão próprio de sua função, que soava irrefutável. Pedaços de papel amassados estavam presos nas lâminas. Eu os puxei. Meu primeiro impulso foi jogar no lixo, mas então eu vi uma palavra em um dos pedaços. Uma palavra em maiúsculas, com caneta vermelha. Inseguro. Drummond se agitou na cadeira. O Sr. Peixoto estava pálido. Clara prosseguiu, a voz firme. Foi um instinto, uma sensação ruim. Em vez de jogar fora, guardei os pedaços no bolso do avental. Levei para casa. Naquela noite, depois que o Lucas dormiu, montei as tiras de papel na mesa da cozinha. Era um quebra-cabeça do inferno.
A imagem dela, sob a luz fraca, juntando os fragmentos do destino de dezenas de famílias, era avassaladora. Eu não tenho muito estudo, meritíssimo. Havia termos que eu não entendia. No dia seguinte, pedi ajuda ao filho da vizinha que está no colégio. Ele pesquisou as palavras para mim. O silêncio era absoluto. Era a página de um laudo técnico. E mesmo faltando partes, as frases eram claras. Uma dizia: qualidade do concreto nos pilares de sustentação seriamente comprometida. Outra: risco de colapso progressivo. E no final, a última frase que montei estava sublinhada. Dizia: recomendação urgente, interdição imediata da estrutura. Um suspiro coletivo encheu o plenário. Era a prova que Drummond dizia não existir. Mas Clara ainda não havia terminado. Eu guardei esse papel meritíssimo. Entreguei ao meu advogado, Tiago. A perícia confirmou que era compatível com os documentos da construtora. Mas há um detalhe que não contei a ninguém, pois não tinha entendido sua importância até hoje. Até ouvir a voz do Dr. Drummond de novo. Ela se virou no banco encarando o advogado. Naquela mesma noite, Dr. Drummond, um pouco antes de eu achar os papéis, o senhor se lembra onde estava? Victor Drummond a fitou, os olhos em pânico. Abriu a boca, mas não emitiu som. Vou refrescar sua memória, disse Clara, implacável. O senhor estava na porta do escritório do senhor Peixoto. Ele estava saindo, e o senhor ao telefone. E o senhor disse uma frase. Eu ouvi. O senhor nem me notou. Disse com essa mesma voz arrogante que usou para me chamar de mentirosa. Fique tranquilo, eu mesmo me certifiquei de que o laudo do primeiro perito fosse triturado. Ninguém jamais vai encontrar isso. O único relatório que existe oficialmente agora é o nosso. Ela se voltou para o juiz para o golpe final. Sua voz era um trovão. Meritíssimo, o Dr. Drummond me acusou de não ter provas. Mas o que ele nunca imaginou é que a faxineira que ele tanto despreza não só ouviu a ordem para destruir a evidência, como encontrou os pedaços dela no lixo, minutos depois que ele virou as costas, certo de que sua sujeira estava limpa. Foi a detonação. Victor Drummond se levantou bruscamente. Protesto! Isso é mentira! Uma vingança! Essa mulher é louca! Seus gritos ecoaram. A máscara profissional derretendo para revelar o pavor de um homem culpado. O juiz bateu o martelo 3 vezes. Silêncio! Sua voz dominou o caos. E então ele se levantou. O ato de se erguer mudou tudo. Não era mais um julgamento, era um acerto de contas. Seus olhos passaram por Drummond com desprezo, pousaram no Sr. Peixoto e fixaram em Tiago. Dr. Tiago, a testemunha mencionou um documento. Tiago se levantou segurando uma pasta. Sim, meritíssimo. Os fragmentos estão aqui, com o laudo da perícia. O juiz assentiu. Sua voz era fria como aço. Este julgamento está suspenso. Ele apontou o martelo para a defesa. Oficiais, os senhores Victor Drummond e Peixoto estão detidos. Estão sob investigação por perjúrio e supressão de provas. Ninguém entra ou sai do escritório de advocacia Drummond até que uma busca seja concluída. O caos irrompeu. Repórteres correram, oficiais se moveram e, no meio de tudo, Clara Ribeiro permaneceu sentada, observando do centro do furacão que ela mesma criou, a queda dos gigantes. A verdade não precisou de um terno caro, só precisou de uma voz. Ao deixar o tribunal, guiada por um Tiago atônito que agora a olhava com admiração, Clara foi cercada por um mar de microfones. As perguntas vinham de todos os lados. Ela não respondeu. Apenas se apoiou no braço de Tiago, enquanto as outras famílias do Residencial das Flores abriam caminho para ela, abraçando-a em lágrimas. Naquele instante, ela não era uma heroína. Era uma deles, que por acaso teve a chance de lutar. Sua vitória era a vitória de todos. Nos dias seguintes, a história de Clara Ribeiro, a faxineira que derrubou um império, se tornou notícia nacional. Sua frase no tribunal implodiu uma fortaleza de corrupção. As manchetes eram dramáticas. Prova estava no lixo.
Faxineira descobre esquema. Licença cassada. Victor Drummond enfrenta prisão. A busca no escritório revelou uma teia de outros casos manipulados. O engenheiro Sérgio Mendes, encorajado pela coragem de Clara, procurou a promotoria e se tornou a testemunha-chave, confirmando as ameaças de Drummond. O império do advogado ruiu. O Sr. Peixoto, em uma tentativa de se salvar, fez um acordo de delação, entregando uma rede de empresários e fiscais. A queda de um prédio demoliu todo um sistema de impunidade. Mas Clara não acompanhou os detalhes. Sua guerra acabara. Ela não buscava vingança, mas paz. Queria seu futuro de volta. A indenização que a construtora foi forçada a pagar foi substancial. Para Clara, o dinheiro nunca foi o objetivo. Era a ferramenta que pagou pelos melhores médicos para Lucas, que lhe permitiu alugar uma casa com quintal, que lhe deu o bem mais precioso: tempo. Tempo para se sentar ao lado do filho, ajudando-o em seus exercícios, comemorando cada pequeno avanço. 6 meses depois, a vida de Clara se definia por este quintal ensolarado. Lucas, com 9 anos, se apoiava em barras de suporte na grama. Ele suava, concentrado, enquanto dava um passo e mais outro. Suas pernas ainda eram frágeis, mas eram as pernas de um menino que voltava a andar. Ao chegar ao fim, olhou para a mãe, com um sorriso triunfante. "Eu consegui, mãe, viu?" Clara, sentada em um banco, aplaudiu, com lágrimas de pura felicidade nos olhos. "Eu vi, meu amor. Eu sempre soube que você conseguiria." Tiago, o defensor, agora um amigo da família, estava lá. "Ele é um guerreiro", disse ele a Clara. "Ele sempre foi", respondeu ela, os olhos fixos no filho. "Ele era a minha força." No fim, a história de Clara Ribeiro era sobre dignidade, sobre o valor de uma pessoa que a sociedade julgava invisível. Ela mostrou que a verdade não depende de conta bancária ou diploma. A justiça, às vezes, é encontrada nos fragmentos de um relatório no lixo, nas palavras de uma mãe corajosa. Clara ensinou a todos uma lição poderosa. A verdade não precisa de um vocabulário complexo para ter poder. Às vezes, ela só precisa de uma voz que, mesmo tremendo, se recusa a ser calada. E essa voz, por mais humilde que seja, pode abalar os alicerces do mundo. A história de Clara Ribeiro prova que existe um herói dentro de cada pessoa comum, uma força que, despertada pela injustiça, pode mover montanhas. A voz dela foi sua arma, a coragem, sua munição. Ela nos lembra que não importa quão invisíveis nos sintamos, nossa verdade tem um peso enorme. Agora, queremos ouvir a sua história. Se a jornada de Clara te inspirou, se você acredita na força de quem se recusa a ser silenciado, comente aqui embaixo a palavra coragem. Vamos fazer deste espaço um mural de força, provando que vozes unidas não podem ser ignoradas. Cada comentário é um eco da voz de Clara, um lembrete de que a luta por dignidade pertence a todos nós. Você conhece alguém que enfrenta uma batalha e precisa se lembrar de seu próprio poder? Alguém que se sente pequeno diante de um desafio gigante? Compartilhe este vídeo. Seja o portador desta mensagem de esperança. Às vezes, uma história como esta é o impulso que precisamos para lutar por mais um dia. E se você busca mais narrativas que fortalecem a alma, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Aqui, acreditamos no poder de histórias reais para transformar o mundo. Obrigado por nos assistir e por fazer parte desta caminhada.